Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início aí à nossa terceira aula. Né? É o nosso segundo tópico, mas é a nossa terceira aula, né? Da disciplina de gestão da cadeia de suprimentos. Hoje vamos falar de um tópico bem conhecido, né? Acho que de todos, se não de uma forma empresarial, mas de uma forma pessoal, digamos assim, que é sobre compras, né? Se eu pedisse aqui para alguém definir e falar exatamente o que é comprar, né? Acho que todo mundo aqui saberia, né? Definir minimamente aí, mas a gente vai falar hoje, detalhar um pouco mais algumas características, algumas classificações, algumas possibilidades, né, no que se refere a um processo de compras no ambiente empresarial, tá? Vale destacar desde já que é uma das áreas, né, dessa parte de logística e de administração também, e que tem crescido muito, tá? Existe inclusive livros, cursos de especialização, né, para aperfeiçoamento na área de compras, né? Quem teve a oportunidade, por exemplo, de assistir aqueles eventos, né, aquele da UFAL que eu divulguei para vocês, pode perceber que alguns painéis, né, tinham pessoas que trabalhavam exclusivamente com o setor de compras, né? Então isso mostra que é uma área, né, da logística e da administração, de uma maneira geral, que tem mercado e que cada vez mais tem crescido por se tornar uma área bem estratégica aí nesse processo. Então, muitas vezes, né, a gente passa um pouco despercebido. Antigamente se associava muito compras ao setor financeiro, né? Estava todo mundo junto e tal, mas hoje cada vez mais isso vem se especificando, né? Se especializando, pessoas têm buscado uma especialização maior e as empresas também vêm separando essa parte de compras porque ela cada vez mais tem esse perfil estratégico dentro da empresa. A gente já falou disso algumas vezes, né, que os setores dentro de uma empresa, eles têm que trabalhar interligados, né, às vezes eles até meio que se sobrepõem, né, se você pensar em logística, em compras, em vendas, todo mundo tem que estar interligado, né, as informações elas têm que estar o tempo todo passando de um para o outro, não funciona, um não funciona sem o outro, né, compras, não logística não vai funcionar sem compras, que também não vai funcionar sem vendas, então assim, se for uma fábrica da mesma forma, né, compras, produção, vendas, está tudo muito interligado. Então, existe essa crescente, digamos assim, do setor de compras, né, dos profissionais da área de compras, das práticas aí de compras, mas sempre lembrando que isso vai estar muito bem relacionado com as outras áreas da empresa para que tudo funcione, ok? Então, assim, como eu falei para vocês, se eu pedisse para que cada um que falasse aqui, comprar, né? Acho que todo mundo saberia, né? Todo mundo conseguiria definir tranquilamente, porque vocês, inclusive enquanto consumidores, vivem comprando coisas, né? Seja para vocês, seja para casa, seja no ambiente de trabalho, talvez alguns já façam isso no âmbito aí de trabalho, mas muitas vezes existe uma visão um pouco limitada ainda sobre o que é, sobre tudo que envolve ali realmente um processo de compras, tá? Então eu trouxe aqui para vocês alguns pontos, né, sobre que envolve esse processo de compras, que estão relacionados também com esse processo de compras, para que a gente venha ampliar um pouquinho mais aí esse conceito e essa ideia do que é comprar, né, no ambiente empresarial. Então, ó, alguns processos que estão ali inseridos dentro desse setor, dentro da prática desse profissional. Primeira coisa, né, localização de fornecedores, né? Da mesma forma que o setor de vendas ele tem um relacionamento direto, né, e busca ali esse contato mais próximo, saudável com clientes, o setor de compras precisa também ter esse contato com o setor, com fornecedores, né? E aí geralmente não é um fornecedor, são vários fornecedores, né? E aí mais uma vez alguns pontos importantes aqui. Quem trabalha com compras ele tem que ser um negociador nato, né? Então você vai estar o tempo todo ali negociando. Da mesma forma que quem está vendendo também tem que ser um negociador nato, né? Quem está comprando também. Então, você vai estar comprando, você vai buscar ali condições, prazo, enfim. Então, só fazendo inclusive uma relação com as disciplinas que a gente tem no curso, né? Vocês têm lá a disciplina de negociação, né? Acho que é técnica de negociação o nome da disciplina. Então, às vezes o pessoal fica assim, mas por quê? O que é que tem a ver logística, negociação e tal?
Tem a ver, tá vendo? Nesse momento aqui a gente tá vendo a importância da questão da negociação. E um outro ponto, o inglês, né? Vou falar o inglês porque é uma língua, a segunda língua aí do mundo, né? A primeira, né? Talvez, do mundo. Por quê? Porque muitas vezes quem está comprando, né? Quem está realizando esse processo de compras, nem sempre o seu fornecedor é um fornecedor local, né? Então a gente está falando muito aí de cadeias globais, né? Tal. Então isso faz com que muitas vezes o seu fornecedor ele seja uma empresa que está do outro lado do mundo, né? Que eu estou falando inglês, tá? Mas pode ser chinês, por exemplo, pode acontecer. Então é importante também essa questão da língua, né? De você ter aí de buscar um aperfeiçoamento na questão da língua, certo? Tudo bem que o curso, né? A disciplina de inglês não vai nem tem esse propósito, esse objetivo de deixar vocês aí fluente em inglês, né? Bilíngue, mas é um start para isso e aí vocês vão buscando posteriormente essa questão do aperfeiçoamento, tá? Então, relacionamento com o fornecedor, localização do fornecedor, gestão desse fornecedor é um processo, é uma tarefa aí do pessoal de compras. Além disso, a questão da aquisição, né? E aí digamos assim, o mais tradicional, né? Está relacionado a compras, adquirir, né? Negociar, comprar, ver preço, esse tipo de coisa. O acompanhamento do processo, né? Então, o que chama de follow-up, né? E aí, quando fala de acompanhamento, duas coisas. Já primeiro, acompanhamento do processo de compra, né? Então, você negociou, tal, eles enviaram, então você acompanha se chegou. Quando chegar, você tem o processo aqui já antecipando de recebimento do material, e aí você faz um outro acompanhamento, passa a fazer um outro tipo de acompanhamento, que é um acompanhamento do fornecedor, mais uma vez, tá? Por quê? Toda vez que você entra em contato com algum fornecedor, realiza alguma compra com o fornecedor, pega uma cotação de preço com o fornecedor, o ideal é que você registre isso de alguma forma, né? E passe a acompanhar, né? Periodicamente esses dados, tipo assim, eu fiz um pedido com o meu fornecedor, por exemplo, tá? Custou X. Eu fiz o mesmo pedido daqui a um mês e me custou 2x, por exemplo, duas vezes o valor. Então, isso precisa ser acompanhado e registrado. O prazo do meu fornecedor era 2 dias. Depois de um mês, esse prazo passou para 4 dias. O que aconteceu? Tá? Então, é importante que você trabalhe esse acompanhamento, não só do processo de compras, mas também dos processos e do tudo que aconteceu em relação aos fornecedores ao longo desse tempo, tá? Por fim, o recebimento do material, né? E aí envolve o recebimento tanto de documentação, conferência de documentação, né? Da nota fiscal, se viu tudo certo, quantidade, preço, descrição dos produtos e também a questão da conferência do material em si, né? Se veio o material correto, a quantidade correta, a questão de avaria, inclusive, né? Então tudo isso tem que ser feito aí nesse processo. Então observem que compras é um pouco mais amplo do que a gente pensa quando a gente para imaginar assim, o que é compra, né? Pedir e tal, entrega o tato e tal. Então envolve um pouco mais do que isso, né? Algumas atividades a mais do que isso. Então, por isso esse papel aí, esse caráter de destaque, né, estratégico que ela vai ganhando nas organizações. Certo? Então, dito isso, pessoal, qual é o objetivo, então, de uma maneira geral, do setor de compras? Eu vou chamar de setor, tá? Para ficar mais fácil. Qual é o objetivo desse setor, né? Primeiro, independente de ser uma empresa de distribuição ou uma fábrica, né? A gente fala muito sobre essas duas óticas, né? De uma empresa de distribuição, sei lá, a gente geralmente cita objetivo, RT, né? JCL. Então, independente de ser uma empresa de distribuição ou ser uma fábrica qualquer, Coca-Cola, enfim, de uma maneira geral, qual é a ideia aqui do setor de compras? A empresa, né? Toda empresa ela trabalha com aquele processo de compra, seja matéria-prima ou seja produto acabado. Aí, se for uma fábrica, ela vai produzir, né? Se for uma empresa de distribuição, ela vai armazenar e depois vender. Então, ela compra,
produz ou armazena e vende. Compra, vende, compra. Então, observe que isso é um ciclo, né? É um ciclo. Compra, vende, compra, produz, vende, ou compra, armazena, vende. Então, a ideia do setor de compras, assim como do setor de vendas, é manter esse fluxo funcionando, tá? Então, para o setor de compras, esse fluxo inicial, né, de comprar de acordo com a necessidade de produção ou de acordo com a necessidade de armazenamento, para que não falte, né, para que você não tenha a questão da ruptura. Lembrando que a gente falou disso na disciplina de controle de estoque, não sei se vocês lembram lá de ponto de pedido, lote de compra, isso como sendo uma análise da logística, né? Então, tudo bem que existem alguns sistemas que já indicam isso, como a gente já citou também, mas geralmente esse controle é feito pela logística e caberá a ela, né, ao setor da logística, emitir a solicitação de compra para o setor de compras. E aí o setor de compras que vai providenciar essa questão do fluxo dentro do prazo, enfim. Então, a ideia principal de compras manter a empresa abastecida ao ponto de manter esse fluxo, né? Para que esse fluxo ele não venha ser tem algum tipo de ruptura desse tipo de fluxo, tá? E aí, além disso, né, que esse é o objetivo macro, tem outros 3 pontos aqui que eu diria que eles trabalham até meio que de forma relacionada, digamos assim. Então, quando você está fazendo um processo de compra, tá? E aí vocês podem associar, inclusive, as compras que vocês fazem, tá? No dia a dia, naquilo que é possível, né? Então, geralmente, né, você quer manter essa questão do fluxo, investindo o mínimo possível. Então, assim, você vai precisar investir o menor valor possível, tá? Com os menores preços, né? Colocando ali os menores preços possíveis, e também buscando as melhores condições. Então, quando a gente fala de melhores condições, a gente está falando de pagamento, de prazo, né? Quando a gente fala de investimento, a gente está falando assim, que muitas vezes quando você está comprando algum tipo de item, pode existir itens melhores no mercado para aquele produto, né? Mas, né, você pode não precisar daquele item melhor. Quando eu falo melhor, não significa que você vai adquirir uma coisa ruim, tá, gente? A gente vai até falar um pouco disso, assim. Mas não significa que você vai adquirir uma coisa ruim. Você vai adquirir uma coisa que esteja dentro do padrão de qualidade que você precisa, dentro de um padrão definido ali para a sua empresa, tá? Então, você vai investir o menor valor possível, né? Necessário, na verdade, assim, o mínimo para conseguir adquirir aquele item que você quer. Isso, buscando ali os menores preços, né? Obedecendo um padrão de qualidades definidos e as melhores condições. Essas condições, como eu falei, questão de prazo, forma de pagamento, né? É, é o que nós fazemos ali quando a gente, por exemplo, vai dividir algum valor, alguma coisa do tipo. Então, isso aí está relacionado à questão das condições, certo? Tranquilo até aqui? Dúvidas? Tá. Dito isso, pessoal, a gente passa para uma característica, né? Análise aí de uma característica que na verdade, de uma classificação, né, que pode acontecer nas empresas no que se refere ao setor de compras. E aí, assim, imaginem para usar essa questão dessa classificação, dessa divisão, dessa diferença, vamos usar um exemplo, vou usar o mesmo exemplo que eu usei hoje à tarde, tá? Então, que foi com as lojas americanas. A unidade de compras, o setor de compras, ele pode ser centralizado ou descentralizado, tá? Isso envolve esse conceito de centralização e descentralização, é um conceito bem comum na parte da administração e envolve outra série de coisas, tá? Vamos tentar focar na parte de compras. Imagine aí a questão das lojas americanas, tá? Vamos pensar só em Maceió. Lojas americanas, nós temos aonde? Tem Nala Benedito, né, perto do campus, a gente tem o Barro Duro, a gente tem o Farol, a gente tem o Centro, a gente tem no Shopping, né, Maceió Shopping, acho que Parque Shopping. Então, observe que a gente tem aí na cidade, nós temos aí várias unidades de loja americana.
tá? E aí, para que as lojas americanas elas tinham aqueles produtos para que elas possam comercializar, elas precisam comprar, né? Elas têm fornecedores e elas precisam comprar aqueles itens para depois comercializar aqueles itens, ok? Então vamos lá, vamos pensar é, numa realidade de centralização de um processo de compra de um setor de compra centralizado e de um setor de compras descentralizado. Como é que seria um setor de compras centralizado? Tá? Então, imaginem que todas as compras que as lojas americanas, todas as unidades de lojas americanas precisam fazer fosse feito por um único escritório, por um único setor. Ou seja, teria, geralmente é assim, né? Tem uma matriz, né? Que acho que geralmente a loja mais, fica na loja mais antiga ou mais moderna, enfim. Vamos dar o exemplo da mais antiga, que eu acho que é a do centro, né? Aquela lá perto da avenida. Então, lá seria o setor de compras de todas as unidades. Então, todas as lojas, a compra de todas as unidades de lojas americanas era feita por um único setor, que ficaria nesse local central aí. Então, observem que todo mundo, né, o processo de compra de todo mundo ia ser regido, ia ser guiado por um setor, não necessariamente uma pessoa, tá? Até porque se fosse só uma pessoa, se a pessoa tiver qualquer problema, para tudo, né? Ficou doente, tirou férias, ia ficar um caos. Mas seria um único setor ali centralizado que ia ficar responsável por todas essas compras. Existem algumas vantagens desse processo, tá? E existem também algumas vantagens que a gente vai detalhar um pouco mais. Mas eu primeiro quero que vocês entendam o que seria centralizado e o que seria descentralizado. Então, centralizado em um único lugar, né? Um setor que estaria estabelecido em uma única unidade, por exemplo, faria a compra para todas as unidades de lojas americanas aqui da cidade. Um processo descentralizado seria um processo em que um processo em que cada unidade ela ficaria responsável pela sua compra. Então, a unidade ali perto do campus compraria o do material dela, ou do tabuleiro, ou do farol compraria deles, do shopping. Então, cada um conseguiria gerenciar, né, acompanhar o seu estoque e comprar de acordo com a sua necessidade. Também existem vantagens e desvantagens aí nesse processo, que é o que a gente vai falar um pouco agora. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da ideia da centralização, né? Então, aquela realidade que todo o processo de compras é feito por um único local, por um único setor que está em um único local. Quais são as vantagens disso aí, né? Primeiro, como a compra para todas as unidades vai ser feita por um único setor, né? Acaba que você vai comprar uma quantidade muito maior, né? Então, você vai comprar produtos ali, itens para todas as unidades. Então, isso faz com que você compre uma quantidade muito maior de cada fornecedor. Já que você vai comprar uma quantidade muito maior de cada fornecedor, consequentemente você vai ter ali descontos maiores, né? Então, é aquela ideia de quanto mais você compra, mais você tem como barganhar algum tipo de desconto. E isso sim é interessante. Uma outra coisa, né, que tem como vantagem aqui é a qualidade uniforme. Tudo bem que, tipo, o exemplo das lojas americanas, você normalmente está trabalhando com marcas, com grandes marcas, né? Então, teoricamente, o padrão ele estaria ali mantido em todas essas lojas. Mas pense em fábricas, pense em coisas que pode existir uma variação de qualidade em relação a fornecedores. Por exemplo, vende um item em uma loja, mas não vende na outra. Então, talvez existisse essa questão da qualidade. E um outro ponto, que seria uma vantagem, é a especialização das pessoas e dos processos, né? Das pessoas, ou seja, dos funcionários do setor de compras, porque eles seriam especializados ao máximo, né? Para executar essa atividade, visto que eles iam trabalhar com toda a unidade e a padronização de tudo que é feito. Então, todo mundo ia comprar, todas as unidades estariam comprando, até porque seria somente um lugar que faria a compra, da mesma forma, né? Então, registro, controle, tudo isso vai estar padronizado de forma igual para todo mundo. As desvantagens, né? Primeiro, esse processo não seria um processo flexível, e aí quando eu falo flexível, em que ponto, né? No ponto de que talvez uma unidade você vende mais um determinado produto, na outra unidade você vende outro, e aí assim,
esse processo de acompanhamento da sua realidade, né, da realidade local ali, muitas vezes se perde nesse processo de compra mais amplo, né? Quando é uma coisa mais local, você consegue acompanhar e gerenciar melhor. Inclusive, você consegue gerenciar melhor com seus fornecedores esse processo de compra. Ó, esse item aqui sai muito na minha unidade, então eu preciso que você me reabasteça com uma frequência maior. Esse outro item aqui, ó, não precisa tanto, não sai tanto, então não precisa me reabastecer tanto, ou não precisa enviar tantos itens desse. Tá? Então, é uma realidade daquela unidade. Então, você negocia com o fornecedor de acordo com a realidade da sua unidade. Quando é uma coisa mais ampla, isso meio que se perde. Isso se perde um pouco, né? Lógico que a empresa ela tem como gerenciar isso, mandar as demandas tal, mas isso meio que se perde um pouco nesse processo mais centralizado. Uma outra coisa é que você perde um pouco de contato com fornecedores locais, né? A gente falou aqui de uma realidade de Maceió, mas muitas vezes esse processo de centralização ele acontece a nível Brasil, tá? Então, as compras de uma empresa qualquer do Brasil todo é feito em um local só. O escritório fica, sei lá, em São Paulo, e essa empresa tem unidades em vários locais do Brasil e compra sempre é feito por São Paulo, pela unidade de São Paulo. Então você perde um pouco também do contato com fornecedores locais, né? A gente falou isso em cadeia agora aqui. Com a pandemia se buscou muito alternativas de fornecedores locais. Quando você tem esse negócio, esse processo mais centralizado, você perde um pouco disso aí. E a outra coisa é que você perde um pouco também, às vezes, de ter contato com produtos locais, né? Às vezes o que se vende, o que se busca, o que os clientes buscam em uma região, não faz sentido em outra região. Então, talvez fosse interessante também uma coisa mais local, né? Um processo mais local para perceber essas necessidades das regiões. Passando para um processo descentralizado. Observem que a gente vai falar aqui vantagens e desvantagens, e é meio que o que é vantagem para um é desvantagem no outro, o que é desvantagem em um é vantagem do outro, né? Meio que eles se completam ali, digamos assim. Então, um processo descentralizado é aquele que cada unidade, ela compra o seu, né? Cada unidade, ela realiza o seu processo, gerencia ali seu estoque, a sua produção, e aí você compra de acordo com a sua necessidade. Quais são as vantagens? Conhecimento de fornecedores locais, como a gente já falou agora, que é uma desvantagem anterior. Necessidades especiais, ou seja, é aquela questão de, na minha unidade, esse produto sai mais, eu preciso reabastecer com mais frequência, então isso aí você tem como gerenciar melhor com o seu fornecedor, e você consegue ter esse processo até mais ágil, né, do fornecedor de reabastecer uma velocidade maior do que uma coisa, um processo de compra que vai ser centralizado, todo mundo tem que enviar as suas necessidades, isso vai ser direcionado muitas vezes para um CD, depois vai, então isso geralmente demora um pouco mais, certo? Com relação à desvantagem, né, você perde um pouco na questão dos descontos, né, você não vai comprar tantas quantidades, e você perde um pouco naqueles outros dois pontos que seriam a padronização e a especialização e uniformidade, digamos assim, dos produtos comprados e dos procedimentos, né? Isso seria uma coisa mais local. Por mais que a empresa ela tenha ali, sei lá, roteiros, manuais ou documentos, ou utilize até o mesmo sistema, as pessoas são diferentes, né? Então você acaba trabalhando realmente de forma diferente. Uma coisa ou outra vai ser diferente. Então, observem que existem vantagens e desvantagens, né, dos processos, e muitas vezes o ideal é meio que juntar, né? Então, você pega, para alguns itens você faz um processo mais centralizado, para outros você faz um processo mais descentralizado. Talvez esse seja o ideal ali para você gerenciar e balancear tudo isso. Tranquilo? Dúvidas aí? Não, Ok. tranquilo. Beleza. Então vamos seguir. Opa, cadê vocês aqui? Ok, pessoal, então vamos falar um pouquinho de um sistema de compras, né? Da atividade. Vamos começar a falar um pouco mais de atividades, a gente vai falar um pouco do sistema e depois do que seriam o passo a passo, digamos assim,
de um processo de compras. Quando a gente fala de um sistema, né, observem que existem variações, né, com relação às empresas, necessidades, rotinas das empresas. Porém, algumas práticas no que se refere a compras, né, elas são meio que universais, ou pelo menos deveriam ser universais, né? Então, independente de ser centralizado ou descentralizado, independente do ramo da minha empresa, existem algumas atividades, algumas ações que as empresas deveriam buscar em relação aos processos de compras. Eu trouxe aqui alguns para vocês. Isso, inclusive, pessoal, se tratando de empresa pública e de empresa privada, né? Processos de a empresa pública, né, ela também realiza compras. Tem um processo diferenciado da licitação, tal, mas também é feito compras. Então, é importante que isso também seja dito. Então, quais seriam essas práticas? Né? Primeiro, a questão de cotações, né? 3 cotações, isso é o mínimo, tá? Existem empresas que pegam até mais cotações, então você tem ali fornecedores, lembra que eu falei, ó, você precisa acompanhar fornecedores inclusive locais, você precisa registrar, né, o que você conseguiu adquirir, e você tem que registrar essas cotações. Então, vamos lá, tem o fornecedor A, fornecedor B, fornecedor C, isso para o mesmo item. Então, eu vou comprar dessa vez o fornecedor A, mas eu preciso registrar as condições do fornecedor A que eu comprei, registra do B e registra do C, porque eu preciso acompanhar como é que vai ficar esse fornecedor mês a mês e tal. Então, isso faz parte do mercado, né? Às vezes, eu lembro que lá atrás, né, na época eu até estagiava, em alguns momentos eu era responsável por isso, por pegar cotações de empresas, né, entrar em contato. E isso era tipo assim, direto, né? Eu ficava pensando, rapaz, o pessoal deve achar um saco, né? Ficar mandando tanta cotação, 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 cotação. E muitas vezes eu nunca comprava, né? Eu não, né? O pessoal da empresa nunca comprava naquela empresa, mas todo mês estava lá. Cotação, cotação. Mas faz parte, tá, gente? Isso aí faz parte do mercado, por mais que a empresa que vai passar essa cotação pode até achar ruim, né? Mas isso é uma prática normal, né? E tem que ser feito. Né? Você precisa entender, você precisa acompanhar os fornecedores, você precisa ter essa informação para tomar aí a melhor decisão para a sua empresa. Uma outra coisa é a questão do conhecimento do preço objetivo. Tá? O que seria o preço objetivo? É o preço justo, é o preço que se paga no mercado por aquele item. Né? Então, você não entra numa negociação, num processo de compra, sem ter noção nenhuma do preço daquilo que você quer comprar. Né? Então, imaginem, você, enquanto consumidor, sei lá, vai comprar uma televisão e você simplesmente não tem noção nenhuma do quanto custa a televisão. Se uma pessoa disser para você que é, sei lá, 5 mil, você vai dizer, ah, então o preço é 5 mil. Ah, 10 mil, poxa, 10 mil é uma televisão. Vamos supor que é uma coisa que você precisa comprar. Ah, eu preciso comprar isso, preciso comprar isso. Se chegar lá e alguém tem 10 mil, por mais que esteja um preço super faturado, você vai dizer, será que esse é o preço mesmo disso aqui? Então, é importante ter esse acompanhamento, lembra? O registro que a gente acabou de falar é até para entender como é que está o mercado, né? Quais são os preços que estão sendo praticados ali no mercado. Então, é importante que você tenha uma noção, né, do preço que está sendo praticado, de uma maneira geral, para que quando você receba uma proposta, né, você perceba que está muito alto, né, não cabe, ou, por exemplo, que ele permita dar margem ali para uma negociação, né, para que também você não venha tentar um desconto fora da realidade, né, também não é interessante, porque você não vai conseguir. Então, seria outro ponto importante. A questão de aprovação, geralmente um processo de compra ele é aprovado tanto pelo setor, né, de compras, mas geralmente tem alguém acima que autoriza e também alguém operacional, digamos assim. Então, quem, quem solicita a compra, geralmente não é compras, né? Quem solicita compras é produção, é logística. Então, esse crivo, né, final tem que passar geralmente por esses setores, tá? E, por fim, a questão de documentação. Aqui está como escrita, né, mas a gente sabe que a tecnologia ela vem avançando cada vez mais e você consegue fazer já muita coisa digital, né? Então, assinaturas digitais, nota fiscal digital, enfim, tudo isso você já tem aí
disponível, mas a ideia central aqui é que tudo tem que estar muito bem registrado, tudo tem que estar muito bem acompanhado, né, assinado, para que não tenha nenhuma dúvida em relação a nada, né, a autorização, as especificações, a preço, enfim, tudo tem que estar muito bem detalhado. E feito isso, né, a gente passa aí para a operação em si, de um processo de compras, tá? Então, obedecido aí essas regras, né, essas máximas, digamos assim, de compras, quais seriam as etapas, né, de uma operação de compra? A primeira é a solicitação, né, de compra, ou seja, o setor, isso para detalhar um pouco mais, mas é quando o setor, lá, logística e produção, emite uma necessidade de compra, depois coleta de preço, pedido de compra e o acompanhamento de compra. Vamos falar de cada um deles aqui. Solicitação de compra, como eu já disse para vocês, é o documento, né, ou a ordem, muitas vezes isso vem via sistema, tá? Que aponta uma necessidade de compra. Como eu disse para vocês, isso é feito geralmente por logística, isso é feito geralmente pela produção, né? Se for uma fábrica, então lá é que vai indicar, tipo, ó, tá necessitando comprar um item X, a quantidade X, então vai estar tudo especificado lá nessas questões. Então a solicitação nada mais é do que esse indicativo. O próximo passo seria a coleta de preço, né, que a gente falou lá, da questão das cotações, tudo isso tem que ser ali estabelecido, né, e acompanhado, lembrando que, né, quando você faz uma cotação, você tem que registrar não só a questão do preço, tá? Em uma cotação tem que constar ali a questão de preço, mas outro ponto também muito importante é a questão dos prazos, tanto a questão de prazo de entrega, né, em quanto tempo ele consegue responder, entregar aquele item que você está querendo, como relação a prazo de pagamento, né? Então, tipo assim, esse fornecedor é mais barato, mas eu tenho que comprar à vista. Esse outro aqui é um pouco mais caro, mas eu consigo pagar parcelado e tal. E isso é muito importante, né? A gente sabe que exige, logicamente, um planejamento, né? Do setor financeiro, aí sim, financeiro de contas a pagar, mas muitas vezes é o procedimento mais adequado, né? Interessante, né? E mais normal de você dividir, digamos assim, o que você tem a pagar. Essa questão, inclusive, foi um ponto bem importante aí nesse momento de pandemia, né? Porque muitos desses prazos foram renegociados, né? As empresas compraram, né, muitas delas, mas tiveram que fechar, tal, ficar fechadas, então elas não conseguiam vender, ou não conseguiam vender no volume que elas vendiam, e aí também não conseguiam receita suficiente para arcar ali com o que tinham ali de obrigações, né? Então, a gente via muito falar disso, né? De renegociar a sua dívida, renegociar com seus fornecedores, etc, etc. Então, isso foi bem falado aí, neste momento. O próximo passo é o pedido, né? O pedido é quando você realiza a formalidade ali entre a empresa e o fornecedor, tá? Então, ali deve indicar nesse pedido as especificações daquele pedido, né? Quantidade, preço, forma de pagamento, prazo, tudo isso tem que estar lá especificado, né? Outra coisa interessante, né? É que feito esse pedido, né? Aquele acompanhamento que a gente citou lá também é feito não só pelo setor de compras, né? Mas muitas vezes esse acompanhamento também é feito pelo pessoal, por exemplo, da produção da logística, ou pelo menos essa informação é passada para eles, tá? Porque se em algum momento ali isso inclusive tem a ver aqui com a parte de acompanhamento, se em algum momento ali esse pedido de atrasar ou tiver algum problema com a questão do prazo, né, isso tem que ser repassado para o setor, né, de produção ou setor de logística. Por quê? Porque essa definição do prazo, muito como eu disse, né, muitas vezes é por sistema ou isso não é definido por compras, tá? Então, tipo assim, ó, eu preciso que você compre 1.000 itens e eu preciso disso, sei lá, em 20 dias. Né? Então, esse prazo
quem define é o pessoal de produção, é o pessoal de logística, porque eles que sabem da operação. Então, quando o compras vai efetuar alguma compra lá, entrar em contato com o fornecedor, se alguém disser, ó, eu consigo entregar isso, sei lá, em 50 dias, possivelmente, a não ser que ele consiga equalizar com algum outro e depois vá fazendo essa compra mais extensa, mais distante, esse fornecedor ele pode ser descartado, né? Porque o prazo de necessidade ele é definido pela operação, não necessariamente pelo setor de compras. Uma outra questão aqui do acompanhamento é que, como a gente já citou aqui também, tem um acompanhamento no que se refere ao produto, documentação mesmo, e que muitas vezes vem ali com divergências ou avarias, né, que a gente chama de avarias. Então, geralmente as empresas já estabelecem ali um protocolo, digamos assim, um padrão para um processo de identificação e informar a questão dos fornecedores, né, essas divergências, para que seja solicitado ali a solução desse problema, né, substituição, enfim, é feita ali esses pontos. Já existe basicamente um protocolo também acordado com seus fornecedores para que isso ocorra. E aí, pessoal, dito isso, né, fechado esse processo dessas atividades, vamos falar aqui de alguns pontos que são pontos, algumas relações importantes. A gente até já citou essa questão da qualidade aqui, mas vamos detalhar um pouquinho mais algumas relações importantes aí no que se refere a um processo de compra. O primeiro dele é com relação à qualidade, né? Então, assim, eu tenho que investir o menos possível, eu tenho que gastar o menos possível, mas tenho que ter um produto de qualidade, certo? Mas vale frisar mais uma vez que a qualidade é a qualidade adequada, né? Então, é a qualidade necessária para a minha operação. Dá um exemplo, eu tenho um exemplo de verdade com uma coisa simples, né? Então, tipo, eu sou uma empresa de fábrica de alguma coisa de alimento, né? De bolo, sei lá. E eu uso, não sei, açúcar. E aí existe o açúcar do fornecedor A, B e C, que é o açúcar tradicional, mas existe o açúcar do fornecedor D, que é o açúcar super tecnológico, que não engorda e que faz mágica, não sei o que lá, etc, etc, etc. Eu preciso desse açúcar. Ele é 50 vezes mais caro. Possivelmente não, né? Dependendo do tipo do seu produto, a não ser que você queira fazer produtos fits, tal, específicos para um público específico. Aí, ok, pode até ser. Mas se for uma coisa mais tradicional, possivelmente não. Né? Seu cliente não vai fazer questão de você ter um açúcar ultra mega tecnológico ou de você ter o açúcar para você fabricar ali o bolo. Então, observe que existe, né, um item, né, um insumo de maior qualidade, de maior tecnologia, digamos assim, mas não é o adequado para você, né? Não é o mais interessante para você. Lembrando que a gente não está falando de um produto, de um insumo ruim, tá? De baixa qualidade. Estou falando de qualidade adequada, né? Existe também o contrário, né? Que é, por exemplo, a minha empresa é uma empresa que mexe, é uma empresa de tecnologia, que fabrica coisas de alta tecnologia. Então, assim, é uma empresa de inovação, enfim, uma coisa ultramoderna. Então, para esse tipo de empresa, o que existe de mais moderno em tecnologia provavelmente vai ser o mais adequado. Né? Então, isso vai ser caro? Vai ser caro, com certeza vai ser caro. Mas se esse é o objetivo da minha empresa, eu vou ter muitas vezes só um fornecedor que consegue me passar esse tipo de coisa. E aí o critério não vai ser preço, tá? Vai ser realmente só ter aquele fornecedor ou a necessidade dessa tecnologia tão cara. Então, observe que cada realidade é uma realidade. É semelhante ao que a gente falava lá em armazenagem sobre equipamentos, né, estruturas, que eu falava, existem equipamentos dos mais modernos, dos mais tecnológicos, mas talvez não seja a necessidade da sua empresa, né, porque existe, que está no mercado, né, que é bom, que é super tecnológico, moderno, que eu vou adquirir. Né, eu vou adquirir de acordo com a minha necessidade, para a minha operação. Então, é aquela ideia de você avaliar a sua empresa, da empresa a analisar a sua necessidade
no que se refere a esses padrões de qualidade aí para definir o que seria o adequado, né, para o que ela vai produzir ou operar, tá? Então, é muito importante que faça essa ressalva aí no que se refere à qualidade. A outra coisa, pessoal, são condições gerais de compra, né? Então, assim, o que, é que a gente está chamando aqui de condições? Prazo, frete, embalagens, forma de pagamento, descontos. Então, tudo isso tem que ser analisado e discutido, digamos assim, ao longo desse processo de negociação. Como a gente já falou aqui, né, definição de prazos e de quantidade geralmente é feito pela operação, produção, logística, né? Então, isso aí é feito por eles e cabe a questão do setor de compras negociar dentro dessas condições, né? Negociar dentro da necessidade desse produto chegar dentro de um prazo que eles necessitam. Como a gente já citou também, se não chegar, isso deve ser automaticamente informado para a produção, para que se busque uma outra alternativa, certo? A questão do frete, né? Então, assim, esse é um ponto muito importante que vai e vem, entra em discussão, né? Está mais uma vez em pauta aí no que se refere à discussão. Hoje em dia, muito por conta da questão dos combustíveis, né? Uma nova notícia aí de combustível, não sei se vocês viram hoje, com relação ao abastecimento, né? Petrobras reformando a questão de abastecimento de combustível para novembro. Não sei se vocês acompanharam essas notícias. Mas essa questão do frete vai e vem, ela está em alta aí. E isso realmente tem que ser analisado por quem compra. Por quê? Porque eu já dei o exemplo aqui da Moura, né? Também foi pauta aí de alguns eventos aí que a gente viu nos últimos meses, que a Moura, Baterias Moura, que fica aqui em Pernambuco, ela opera predominantemente com rodoviário, né? Escolhe o produto por rodoviário, mas já existem algumas rotas específicas que ela está fazendo por cabotagem, porque é mais viável. E quando eu falo viável, é viável também financeiramente, né? E, além das rotas que já são por cabotagem, as rotas de rodoviário, muitas dessas, ele já tem um plano B, digamos assim, para operar também em cabotagem, caso a modalidade rodoviária tenha algum problema, né? E aí, qualquer tipo de problema, paralisação, né? Isso também já é um reflexo dos acontecimentos dos últimos anos, né? Então, a gente teve uma paralisação de caminhoneiros, né? Isso ecoou, digamos assim, outras vezes, essa possibilidade. Então, eles já pensaram em outras opções para continuar escoando, distribuindo ali o seu produto. Então, tem que se pensar nisso, né? Tem que se pensar nessa questão do frete, porque muitas vezes esse valor do frete é um dos valores mais caros, né, nesse processo, tá? Então, tem que se pensar em forma de distribuição, né, modalidade de distribuição, e se você consegue ter um plano flexível, um plano B, para continuar escoando os seus produtos. Um outro ponto importante é a questão da embalagem, e quando a gente está falando de embalagem aqui, é basicamente pensando na embalagem de transporte, tá? Não estou falando tanto da embalagem do produto, de divulgação e tal, embalagem voltado para transporte mesmo. E muitas vezes existe um custo alto atrelado da embalagem, né? Então, é questão de pallets ou tipo um rack. Então tem que se pensar junto ao fornecedor, inclusive, se aquela embalagem que ele está sendo utilizada, se não está custeando, deixando mais custoso o processo, por exemplo, de transporte, né? Se isso não pode ser modificado. Isso também é um pouco do feeling ali desse processo de relação do fornecedor com quem está comprando, né? Lembrem que, pessoal, a gente está falando aqui de uma cadeia, tá? Então existe sempre uma relação entre o fornecedor e a empresa focal, né? Tem que existir essa relação. Tem que ser aquele processo de ganha-ganha, onde eu posso colaborar com você em relação aos seus processos e, consequentemente, isso vai gerar um ponto positivo para mim, né? Então, isso tem que ser pensado, né? Na questão de embalagens, se são retornáveis, se não são retornáveis, até que ponto isso é custoso ou não para mim, né? A gente sabe que retornáveis, você consegue ali manter, né, a questão da sua embalagem. Em compensação, essa embalagem ela tem que voltar de alguma forma para você, né? Quando não é retornável, né, tipo descartáveis, você tem o custo daquilo ali que está sendo jogado, né,
você não capitalizar aquilo de alguma outra forma. Então, isso tem que ser também pensado como forma, inclusive, de baratear esse processo. E aí, por fim, a questão de melhores condições, né, que se referem a descontos, a prazos, né, como a gente citou, muitas vezes esses prazos são importantes para a empresa, para manter ali uma saúde, principalmente quando a gente fala de comércio, né? Imagina uma empresa que está abrindo, que está começando. Ela começa, tem um capital de giro, lógico, mas ela começa sem receita. Ela pode até fazer uma análise de mercado, um estudo, uma previsão, tal, do que vai vender, mas ela começa ali sem receita. Então, normalmente ela compra, né, para iniciar e ela bota para pagar e dividido, tal, de alguma forma, com uma expectativa de vender. Imaginem, por exemplo, né, empresas que estavam prestes a abrir antes da pandemia. Né? Não sei se vocês viram vários exemplos aí de locais que estavam para inaugurar, por exemplo, e aí veio a pandemia e fechou, nem abriu, já fechou porque não tinha como, né? Adquirir as coisas, não tinha como pagar, então tentou se sustentar, esperar um pouquinho, um mês e tal, depois teve que, infelizmente, que fechar, né? Muitos lugares que eu vi dessa forma, né? Infelizmente, muitas empresas com uma situação bem difícil aí no mundo todo, né? Não só aqui, mas no mundo todo. Ok, gente, dúvidas? Não, não tem. Não tem, não perguntas, dúvidas? Ai, Ô, professor, o que é que o senhor oi. acha a respeito das bonificações? Da bonificação de que exatamente? Por exemplo, lá na loja onde a gente compra, tem muito fornecedor que manda bonificações. E às vezes eu fico olhando assim, bonificações de 2, 3, 4, 5 mil reais. Em próprios produtos que a gente já comprou, às vezes. Tá, é relativo às compras que a gente faz. Mas, sei lá, eu fico pensando, não é um prejuízo, não? Acho que não, porque senão eles não mandavam, né? Então, bonificação, desconto, né, brindes, tudo isso, pessoal, já é orçado, tá? Então, nada é de graça, 100% de graça, né? Quando se estabelece, quando você faz um planejamento, faz um levantamento de custos, tal, para sua empresa, tudo isso já está cotado. É aquela mesma ideia de, assim, pense em descontos. Pense na realidade da gente, consumidor. Muita gente tem vergonha de pedir desconto, né? Toda empresa é como se fizesse assim, ó, na nossa empresa a gente dá 10% de desconto. Se a pessoa pedir. Se você não pedir, eu também não vou dar. Então, assim, isso já é meio que orçado. Já existe essa possibilidade de fornecer isso. Só que muitas vezes não é para todo mundo, e aí você consegue ganhar uma gordurinha mais aqui, uma gordurinha mais ali, mas isso já está tudo orçado. Né? Até quando você repassa um preço, aquele preço poderia normalmente ser mais barato do que aquilo, né? Mas não é feito porque existem esses outros processos de desconto, de bonificação, de brinde, e todo esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Senão se tornaria prejuízo. Então, por isso que se torna uma prática. Por quê? Porque, além de ser orçado, o sentimento de você estar ganhando alguma coisa sempre é um sentimento de positivo, né? Seja numa relação de empresa a empresa, seja uma relação de empresa clientes, né? Quando você ganha um brinde, nem que seja um confeito, quando você está comprando, você se sente, olha, deram um confeito. Nessa relação de empresa a empresa, da mesma forma. Quando você ganha uma bonificação, um desconto, um prazo tal diferenciado, você, ó, esse fornecedor aqui, ó, me tratou bem e tal, então você acaba criando um vínculo maior com esse fornecedor. Então, tudo isso já são estratégias, digamos assim, desse mercado. Eu fico praticamente dentro do setor de compras, também lá na empresa, né? E tem a pessoa que é responsável lá, que o nome dele é Ademir. Ele tá nesse setor há mais de 30 anos lá na empresa. E tudo que o senhor falou hoje, eu vejo lá com ele, né? Vejo na prática.
E, assim, muitas das coisas que está acontecendo hoje no mercado, a gente tem que aprender dessa forma que o senhor está explicando. Só que, por exemplo, né, o senhor falou dos planejamentos, né? Fazer a ordem de compra para saber por quanto comprou e tal. O cara, ele, professor, ele é muito antiquado. Você tem ideia, ele não tem nem WhatsApp. Ele não gosta. A única coisa que ele se adaptou a usar é e-mail e ligação. Acabou. Pronto. Tem coisa, professor, que ele tem de cabeça. Quanto ele comprou há 2 meses atrás, ele lembra. Ele não anota nada. Ele liga pro fornecedor, quanto é que tá isso? O cara faz, sei lá, R$ 5. Ele fala, eu comprei a 2,80 no mês passado. Como é que subiu desse jeito? Não, veja esse preço. Quero um preço melhor, ligue para mim mais tarde. Aí, depois de 2 horas, o cara liga para ele, olha, consegui aquele preço ainda. E assim vai. Ele não faz planejamento nenhum. O nosso sistema, ele tem aquela questão da rotatividade, né? Para Uhum. mostrar o produto que mais saiu, o que não saiu tanto. Ele não usa nada disso, sabe nem onde fica. Ele é tudo na cabeça, miserável. Mas isso é bem comum, viu? Isso é muito comum, Ronald. Principalmente desses funcionários mais antigos. Qual é o grande problema aí? É quando ele sair, né? Quando ele se aposentar, Justamente. quando vier outra pessoa para substituir ele. Aí vai ser problema, Não, né? e ele já é aposentado, mas mesmo assim ele ainda continua trabalhando lá. Continua lá. E eu não vou dizer assim que ele é perfeito, né? Porque às vezes acontece de um produto tá faltando e tal. O que ele justifica é que, tipo, quando ele vai comprar no fornecedor, ele não compra apenas aquele produto. Então, às vezes, aquele produto em si, ele tava muito caro. Aí ele prefere não comprar. Só que ele não pode comprar só aquele produto depois. Tem que Uhum. esperar outros produtos daquele mesmo fornecedor começar a cair, para depois ele fazer um pedido só no fornecedor. Às vezes acontece de a gente ficar, sei lá, um produto em falta. Mas sempre tem de outra marca. Nunca a gente Sim, vende um produto só de uma marca só. Sempre tem de outras marcas. Até para sim, diferenciar a questão de marca e de preço, né? sim. E só para você ter uma ideia, né, dessa questão de gerenciar tudo de cabeça, como eu disse, né, isso é uma coisa muito comum, principalmente dos mais antigos aí, né? Fazendo uma relação, né, desse processo de substituição, digamos assim, para uma pessoa mais nova. É semelhante ao que acontece, a grosso modo, tá, com os nossos pais, né, no que se refere a preço. Hoje em dia, pode ser que todos vocês já tenham esse conhecimento. Mas até um tempo atrás, acredito eu, que nenhum de vocês, né, tinha noção de preço de coisas de supermercado. Né? Então, assim, quanto é que custa isso? Não sei, quanto é que custa? E geralmente os pais, né, quem faz as compras, eles também têm um preço de cabeça. Né? Então, ele sabia, tipo assim, isso aqui aumentou, isso aqui tá caro, isso aqui tá barato, isso aqui, tudo de cabeça. Normalmente tudo de cabeça. Qual é o problema? Os dois problemas disso aí. É que, primeiro, né, quando passou para você, né, você teve que assumir, ou porque você tem sua casa, ou porque aquela função agora é sua. Você não tinha, você podia até ver lá que a pessoa comprando, acompanhar, mas você, poxa, tenho nem ideia disso aqui, essa cara está barato, se aumentou, se não aumentou. Então, você assumiu esse papel de comprar e você inicialmente ficou meio perdido, sem referência. E qual é um outro segundo problema também muito comum desse processo? É que, normalmente, esse processo mais de cabeça tal, você geralmente perde um pouco mais de tempo, né? Se fosse uma coisa mais formalizada tal, você conseguiria ter as respostas um pouco mais rápido, você faria esse processo um pouco mais rápido, né? E muitas vezes acaba passando despercebido alguma coisa, né? Então, é lógico que, como eu já disse, né? Esse exemplo que o Ronaldo deu, esse serve para vários outros segmentos de logística, né? A gente já visitou empresas, como eu disse, que a pessoa fazia a rota na cabeça, assim, ó. Então, tava montando ali na cabeça, não tinha sistema tal, não, tudo aqui, tudo na cabeça, sozinho ali e tal. Mas o coitado, né, digamos assim, não tinha férias, não podia ficar doente, nada, porque era ele que fazia aquilo ali, e ninguém sabia fazer do jeito que ele fazia. Então, querendo ou não, tem essa questão de ficar preso àquela pessoa, e a segunda questão de que normalmente você perde um pouco mais de tempo, porque é um processo mais manualizado e tal, do que se fosse uma coisa mais sistemas e tal. Porque os sistemas eles estão aí para facilitar, né, a nossa vida. É a mesma ideia da automação, né? A automação numa empresa, numa indústria, ela está ali para fazer com que as coisas aconteçam de forma mais precisa e mais rápida.
outros sistemas da mesma forma. Então, geralmente, esses são os problemas de você fazer dessa forma aí. Mas, sim, acontece muito e funciona, né? A grosso modo, funciona em alguns locais. Professor, lá na empresa tem muita, essa questão, tem muita coisa que é antiquada ainda. Só que algumas coisas eu percebo que se mudar para a modernidade, vamos dizer assim, usar esse termo, eu já acho o contrário, que vai atrasar. Como, por exemplo, o senhor aí falou de rotas que traçam na cabeça. Lá na empresa funciona basicamente dessa forma. A gente fala, você vai entregar tal e tal e tal fulano. Sei lá, dá 12 entregas ao motoqueiro. Por ele estar lá há muito tempo, ele já sabe a rota de cabeça, onde fica cada cliente. Então, às vezes, é só falar, vai entregar esse daqui, esse daqui é o cliente. Então, eles mesmo traçam a rota deles para ir deixando durante o caminho. Aí, às vezes, por exemplo, a gente está sendo 2 motoqueiros agora. Aí a minha tia pede para eu fazer uma entrega no meu carro. Às vezes eu ligo pro motoqueiro que tá afastado. Um dos. Bicho, onde é que fica fulano de tal quando eu tô achando? Ele de cabeça fala, ó, você vai entrar na rua tal e tal, vai ser a terceira casa. Ou consultório e tal. Aí, de certa forma, essa parte de fazer pela cabeça, lá eu já acho o contrário, que é mais rápido do que se fosse parar para sentar no sistema, ou pegar um mapa e dizer, ah, você vai para tal, fulano. Eu acho que dessa forma eu já perderia mais tempo. Uhum. Teria que analisar caso a caso, mas, assim, é uma possibilidade. E como eu disse para vocês, né, vai muito da realidade de cada empresa, né, de sentir aí a questão da empresa, de como é que está funcionando e tal. Vocês podem, inclusive, analisar isso, testar isso, né. E, logicamente, que todo processo de mudança, ele tende a gerar desconfortos e ajustes, né? Então, independente de Claro. ser automatizar, usar sistemas, se você mudar qualquer coisa nesse processo, a tendência é que comece meio que travado, né? Um processo meio travado, parece que não vai e tal. Mas pode ser que depois deslanche, né? Mas isso é adaptável, é analisável, digamos assim, e vai, logicamente, de empresa para empresa. Mas é importante estar ciente, né, de como é que funciona e tal, e buscando melhorar da forma que dê para melhorar os processos da empresa. Mas muito boa aí essas falas de Rony. Diga mais, pessoal. Dúvidas, comentários? Não? Não. Certo. Só reforçando então, pessoal, antes de a gente fechar, né, sobre os trabalhos, estão lá no CIGA, tá? Tem um trabalho que está aberto, né, até hoje, e o outro ficou para sexta-feira, né, que é o trabalho da apresentação. Então, dê uma verificada lá, lembrando que as frequências são pelos trabalhos. Uma outra coisa, né, não sei se vocês viram, né, tivemos a visita aí do ministro de infraestrutura aqui, né, e visitou o porto de Maceió, na parte, tudo bem que ele visitou o terminal de passageiros, né, não sei se vocês viram, não sei se eu comentei isso quando a gente falou de transportes, né, que antes da pandemia eles estavam começando o processo de construção do terminal de passageiros, e eles mostraram como é que está o andamento e tal. Então, mais um ponto aí de investimento com relação ao porto de Maceió. Tá lá no Instagram do porto, quem quiser dar uma olhada e tal, como é que é, como é que está Eu, sendo, né? Viu? eu vi, professor. Que bom. Já vai sair acompanhando tudo do aquaviário. Professor, eu ia falar uma coisa e acabei esquecendo. O Porto de Santos, ele disponibilizou um curso na área de portos gratuito antes de apresentar o trabalho. Só que eu, como estou apaixonada, né? Aí eu fui mexendo nas coisas, fui vendo matérias antigas lá e achei, eu quase morri de chorar. Professor, o curso tinha tanta coisa, era quase um curso técnico, gratuito, EAD. É, Espero que tenha outra oportunidade, porque são de 6 meses. Aí eu vou tentar, vou me inscrever. fique acompanhando, né? Geralmente quando eles fazem assim, eles devem ter uma periodicidade. Provavelmente, como começou agora, eu acho que vai esperar acabar, né, a turma para começar uma outra. Mas fique acompanhando aí, que é bem interessante.
né? Para quem quer realmente essa área, é bem interessante. Ok, gente. Então, chegamos aqui ao final do nosso encontro hoje, né? Lembrando que a próxima aula será na sexta. Essa sim para o trabalho, a apresentação do trabalho de vocês, certo? Qualquer dúvida, vocês podem manter no contato ali pelo WhatsApp e a gente se vê novamente na sexta-feira, ok? Boa noite, pessoal. Até sexta-feira. Até mais. Tchau, tchau. Até, professor. Boa noite. Tchauzinho. Até, professor. No caso, o da IKEA Boa noite, professor. tá até hoje meia-noite, né? 11h59. Isso. Exatamente. Ah, sim. Show. Tá certo. E o outro tá sexta, né?